Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova da Especialista de Aeronáutica 2022, questão 77, e essa daí diz o seguinte: duas amostras A e B de água estão no estado líquido com a mesma massa, M, mesmo calor específico, C, até porque é a mesma substância, né? Possuem temperaturas diferentes. Eu tenho uma TA inicial e uma temperatura B inicial. Se você juntar tudo, vai chegar aqui a uma temperatura entre um e outro, sendo que TA é maior do que TB. Então, deixa eu... aquela coisa do idiota que sai fazendo a questão antes de ler. Aí eu troquei aqui a ordem porque ele quer que a temperatura inicial de A seja maior do que a temperatura inicial de B, e normalmente a gente coloca quem é maior à direita. A mistura com as duas amostras, após algum tempo, atinge a temperatura final, TF, e a quantidade de calor que a amostra A passa vai ser igual a... Bem, eu espero um número negativo, né? Porque A cede calor e B recebe calor. A segunda coisa que a gente pode saber é que, como é a mesma substância e as massas são iguais, a temperatura final vai ser a média aritmética entre a temperatura de A e a temperatura de B. Se você tem essa informação, ou se você percebe isso de uma maneira intuitiva, você ganha tempo. Se você não chegou aqui nesse trecho por não saber esse macete ou não intuir esse macete, você vai ter que fazer a seguinte forma, tá? O calor de A mais o calor de B. Como é um sistema fechado, os calores, que é calor e energia em trânsito, né? Eles vão ter que somados, fazer zero, porque o calor que A cede vai ter que ser igual ao calor que B recebe. Então vai ser positivo e outro negativo. E o calor sensível é massa que multiplica calor específico, que multiplica a variação de temperatura. Então, como é que vai ficar aqui, ó? QA vai ser igual a menos QB. Ser igual a, o sinal de igual ficou emboladaço aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui. QA vai ser igual a menos QB. E você vai ter massa, calor específico, variação de temperatura. Quanto é que variou a temperatura? Temperatura final menos a temperatura de ar. Eu não vou botar o em si, não, porque não é necessário, tá? Menos massa, calor específico, temperatura final menos temperatura de B. Show de bola? Repara que MC é comum aqui, então posso dividir de um lado e do outro, que não vai fazer falta na hora de fazer conta, né? Então, tranquilo. Como aqui é menos, eu tenho que trocar a ordem para que quem é positivo passe a ficar negativo. Então, temperatura final menos TA vai ser igual a temperatura de B menos TF. Uma forma prática de você trocar o sinal, né? Basta você trocar a ordem, mas o que a gente está fazendo aqui basicamente é trocando o sinal, porque TF vai ficar negativo e TB negativo. O negativo vai ficar positivo. Então, passando o TF para lá, vai ficar positivo. Então, TF mais TF, 2TF. Vai ser igual a TB mais TA. Então, a temperatura final vai ser TA mais TB dividido por 2. Então, isso aqui tudo é uma conta que você vai ter que fazer se por um acaso você não teve essa percepção, tá? A coisa que é bom você ter no bolso, não sei, né? Ficar decorando um montão de fórmula nem sempre é bom. Mas, enfim, seja como for, a quantidade de calor envolvido já vai ser a massa específica vezes o calor vezes a variação de temperatura. Então, a temperatura final vai ser TB
mais TA dividido por 2 menos a temperatura inicial, que é TA. Então, o calor envolvido de A vai ser M vezes C. Aqui eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo para fazer a conta. Então, vai ser TB menos TA dividido por 2, né? Porque fica 1 menos 2 é menos 1. Então, fica TB menos TA dividido por 2. Agora, lembra que eu falei que esse número é um número negativo? Porque a temperatura de A não é maior do que a temperatura de B. Digamos que aqui eu tenha 80 e aqui eu tenho 50. Então, 50 menos 80 é menos 30. Então, esse número aqui é negativo, marcando a ideia de que A cede calor, enquanto B recebe calor. E quanto à resposta, você pode encontrar ela bonitinha aqui em Letter B de Beatles e não se fala mais nisso. Bem, é isso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia, pedindo para você deixar um like aí para fortalecer o trabalho do velho, compartilhar com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.